E esse é aquele horário aqui no Nova Manhã que a gente dá uma parada para aprofundar um determinado tema, um tema importante, para a gente conversar um pouco, para a gente receber nossos convidados também. E hoje está com a gente o Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Locomotiva e do Data Favela. Saiu agora, nesse final de semana, uma pesquisa do Data Favela falando sobre a população brasileira que vive em favelas e também falando sobre a economia que essa população gira. Renato, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro, prazerzaço estar aqui com vocês, contigo e com todos os ouvintes aqui para falar desse tema super bacana, que é uma realidade muitas vezes desconhecida das favelas brasileiras. É bom a gente conversar e a gente se aprofundar sobre isso, Renato. E qual foram, na sua opinião, as principais conclusões dessa pesquisa? Aparentemente, o número de domicílios em favelas e de moradores de favelas aumentou, é isso? Aumentou sim, Mauro. E são dois lados de uma mesma moeda, né? Talvez o nosso ouvinte tenha estranhado quando eu falei de um tema tão bacana quanto a realidade das favelas brasileiras. Obviamente que não é relacionado ao número e ao crescimento das favelas, afinal de contas, ninguém gostaria de estar vivendo em condições aí onde falta saneamento básico, onde falta condições dignas de moradia. Os números são estarrecedores, assim. Nós temos hoje no Brasil 18 milhões, para ser exato, 17,9 milhões de brasileiros que moram em mais de 13.500 favelas. Para o ouvinte do Nova Brasil ter uma ideia, nós estamos falando que, na prática, se as favelas brasileiras formassem um estado da federação, seria o terceiro estado mais populoso do nosso país. Teríamos um estado maior do que quase todos os estados da federação, perderia apenas para São Paulo e para o Rio de Janeiro. E, Mauro, isso se deve em parte ao aumento da desigualdade, da pobreza no Brasil, mas também em parte às novas tecnologias que permitem com que as pessoas, o local de moradia dessas pessoas seja mais facilmente identificado por satélites. Agora, o Renato, isso significa, isso fala da crise da moradia, da habitação no Brasil, isso fala da nossa economia, as pessoas sendo levadas, mais pessoas sendo levadas a morar em favelas. O que esse número nos mostra aí? O que há por trás desse número? O que está por trás, Mauro, é uma realidade clara que se existe um lugar no Brasil onde o Estado é mínimo, onde o Estado praticamente não existe, esse lugar são os aglomerados subnormais, que é o nome técnico que o IBGE dá para favela. São lugares onde apenas 46% dos habitantes têm água encanada dentro da sua casa. Nós temos aí uma parcela grande da população sem posse definitiva da terra e, portanto, morando nessas condições de moradia. E nós temos também o aumento do custo de vida e da inflação, que fez com que muitos brasileiros não tivessem mais condições de morar em algum lugar que não fosse nas favelas, né? Pagando um aluguel que é mais baixo do que o da média aí do Brasil como um todo, exatamente por estar localizado num lugar com ausência de saneamento básico e sem a posse definitiva da terra. Agora, Renato, você é pioneiro em mostrar para a gente, por meio das pesquisas que você faz, sobre a economia que gira dentro das favelas brasileiras. E o que essa pesquisa de 2023 nos traz de novidades sobre números da economia nas favelas? Olha, Mauro, esse era o outro lado dessa mesma moeda, né? Então, nós temos o lado aí da carência existente nas favelas, da ausência do Estado, de ter um índice de desemprego maior do que a média da população brasileira, com 29% dos moradores de favela estando desempregados, mas nós temos um outro lado.
que é o lado que empreende e que gera renda na favela. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, nós estamos falando de um movimento de 202 bilhões de reais por ano. Esse é a soma dos salários dos moradores de favela, que, como não tem poupança, vão diretamente para o consumo. Isso torna o mercado consumidor das favelas brasileiras maior do que o mercado consumidor de mais de 20 estados do Brasil. É muita gente que é ignorado pelo grosso do mercado, ignorado pelas maiores redes de varejo, mas que movimentam por ano 202 bilhões de reais, a maioria desse dinheiro vindo diretamente da mão dos empreendedores das favelas. E a gente teve aqui em São Paulo, durante o final de semana, a Expo Favela, com uma série de apresentações, uma série de palestras, justamente sobre a realidade das favelas. O que dá para a gente dizer? Existe mais empreendedorismo, por exemplo, dentro das favelas, até pela necessidade das pessoas empreenderem? E sobre educação, as pessoas estão tentando se preparar mais. O que você, ao longo do tempo, vai observando a respeito desses comportamentos, Renato? Mauro, essa pesquisa foi feita pelo Data Favela para a Expo Favela. O ouvinte que não teve a oportunidade de acompanhar, a Expo Favela é o maior evento do mundo relacionado às oportunidades geradas nesse território das favelas e comunidades brasileiras. Foram 3 dias no WTC aqui em São Paulo e mostrou alguns dados bastante interessantes. É o empreendedorismo a nova matriz econômica da favela. Nesse cenário de preconceito que existe contra as favelas, não custa lembrar que a favela é a concentração geográfica de todas as desigualdades do nosso país, né? Na favela tem a maioria dos seus habitantes negros, e os negros, por conta do racismo, ganham menos do que os brancos. A favela tem a maior parte dos lares chefiados por mulheres, e as mulheres, mesmo com uma escolaridade maior, têm um salário menor do que dos homens. Nessa realidade, os habitantes das favelas tinham como opção para ganhar mais do que 1 ou 2 salários mínimos empreender. E é esse empreendedorismo que muitas vezes está no empreendedorismo ligado à comida, né? Outras vezes ligados ao varejo de moda, outras vezes ligados à economia criativa, que na prática fazem com que o dinheiro da favela consiga quebrar os preconceitos da sociedade. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, quando você pergunta podendo perguntar qualquer sonho, qual era o maior sonho da favela, né? O primeiro é o velho e bom sonho da casa própria, mas o segundo sonho dos moradores é ter um negócio próprio. Agora, um dado que talvez surpreenda. Mesmo quando você pergunta para essas pessoas se eles preferem ter o emprego de carteira assinada ou trabalhar ou ter o seu próprio negócio, a maioria prefere ser dono do próprio negócio, mais do que ter carteira assinada, mais até do que ter a garantia e a estabilidade de um funcionário público, por exemplo. Isso é um dado interessante, isso aí outras pesquisas vão mostrando também, a questão também das pessoas que trabalham aí com os aplicativos, né, trabalham por conta própria, usando os aplicativos aí como uma plataforma. A gente vai percebendo mesmo essa vontade do brasileiro de tentar trabalhar por conta própria, não depender de mais ninguém. Renato, muito obrigado por estar aqui com a gente, por trazer esses números. Volte sempre ao Nova Manhã. A gente conversou com o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva e do Data Favela, nos contando aí as informações que acabaram de sair, tão quentinhas, saídas do forno da nova pesquisa Data Favela 2023. Volte sempre ao Nova Manhã, Renato. Obrigado e bom dia. Mauro, super obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui no Nova Manhã com todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, brigadão.